Pessoal, estamos aqui de volta. Hoje continuaremos a falar da genética, né? A gente começou a falar na aula de ontem, né? Então vamos continuar a falar da genética, né? Ainda falaremos hoje sobre algumas heranças determinadas, né? Geneticamente, então. Olha só. Começaremos a aula de hoje falando dos genes letais, tá? O que são genes letais? Como o nome já diz, são genes que podem levar à morte do indivíduo, tá? Por que a gente trabalha isso aqui? Olha só, galera. Prestem atenção. Nós temos aqui, para a determinação da cor da pelagem de algumas espécies de ratos silvestres, tá? Essa pelagem é determinada por um par de alelos, por um gene com dois alelos possíveis, tá? Nós temos um alelo azão e um alelo azinho. O azão determina a pelagem amarela e ele é dominante sobre o alelo azinho, que determina a pelagem agute. Lembra que eu falei ontem do agute para vocês? Ó, essa corzinha ali, tá? Agute. Beleza. Pelagem agute. Muito bem. Olha só, gente. O detalhe é que o cara vai dizer para você no enunciado da questão que o alelo azão em duplicidade, ou seja, quando o cara ele é um homozigoto dominante, né, o alelo azão em duplicidade é letal. Impede a formação do embrião. Logo, o cara pode nascer, né, os ratinhos podem nascer azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho, certo? Se ele é azão-azinho, ele tem pelagem amarela. Se ele é azinho-azinho, que é recessivo, então o recessivo só se manifesta na ausência do dominante. Ele é agute. Agora o detalhe é o seguinte, o cara vai dizer no enunciado da questão que o alelo azão em duplicidade é letal. Logo, esse cara vai ser, né, natimorto, não forma. Ele não, a gente pode botar uma cruzinha para ele aqui, ó. Beleza? Morreu. Tá? Olha só, gente. O que vai acontecer? Geralmente, os caras perguntam assim, ó. Do cruzamento de dois indivíduos amarelos, qual é a probabilidade de nascer um agute? Aí tu pode estar pensando, espera aí, Marquinhos. Amarelo, né? O azão é dominante em amarelo, então o cara pode ser azão, azão, azãozinho, o cara tem que dizer. Não, ele não tem, cara. Olha só, indivíduo amarelo, tá? Lembra que se é azão, azão, não nasce? Se não nasceu, não tem como se reproduzir, beleza? Tá? Então, azão, azão, não nasce. Se o cara fala pra ti, cruzando dois amarelos, né? Como é que vão ser os amarelos? É azão-azinho com outro azão-azinho. Cruzando dois indivíduos amarelos, qual é a probabilidade de nascer, por exemplo, um agute? Faz o cruzamento. Vai dar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, certo? Aquilo que a gente fez ontem. Tá? Então a proporção de nascer agute é 1/4, certo? Errado. Pessoal, a probabilidade de nascer, esse cara não nasce, ó. Então a probabilidade é de 1/3. E de nascer amarelo, 2/3. Tá bom? Aí é que tá a pegadinha dos genes letais. Tá? Tu tem que descartar esse cara porque ele não nasce. Então se o cara pergunta qual é a probabilidade de nascer e tal, esse aqui tu descarta. Fechou? Entenderam? Muito bem. Galera, se um dos indivíduos do cruzamento for agute, tá? Nesse caso aqui, né? Se ele for agute, azão-azinho com azinho-azinho, aí, cara, aí a probabilidade volta para os quartos lá, né? Aí vai ser, ó, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Aí todos eles nascem. Fechou? Entenderam? Tranquilinho? Então, tá bom. Pessoal, vamos falar hoje, tá, da genética relacionada ao sexo, tá? Bom, nós temos uma determinação sexual cromossômica na espécie humana. Tá? Nós temos dentro de cada célula nossa, do núcleo de cada célula, 23 pares cromossômicos. Para cada par, vem um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Então tem 2 do par 1, vem um do pai e da mãe, certo? Beleza. Um veio no espermatozoide, outro veio no óvulo. O par 23, os primeiros 22 pares, eles são conhecidos como cromossomos autossômicos ou autossomos, porque eles são iguais em homens e mulheres. O par 23 aqui é diferente, certo? No par 23, nós temos 2 cromossomos, né? É um par, né? Então tem 2. Só que esses 2 cromossomos, a combinação deles,
ela é diferente em homens e em mulheres, tá? Beleza? Nós temos, então, nos indivíduos do sexo feminino, esse aqui é o símbolo de feminino, vocês sabem, né? 2 cromossomos X. Lá no par 23, que é o par sexual, tem um cromossomo X e outro cromossomo X. Certo? No sexo masculino, esse aqui é o sexo masculino, o indivíduo do sexo masculino, esse é o símbolo, tá? Nós temos um cromossomo X e o outro cromossomo Y. Tá certo? Beleza. O que vai acontecer, gente? Na hora de fabricar gametas, eu vou mandar, tá, um cromossomo para cada gameta, não vou mandar os 2. A gente falou disso ontem também, né? Cada gameta vai ter só um gene, e no caso aqui um cromossomo de cada tipo, de cada par. Tu não manda os 2 cromossomos do par pro gameta, tu manda um só. Então olha só, a mulher na hora de fazer a meiose para fabricar gametas, divide ao meio, X para um lado, X para o outro. Ou seja, todos os gametas dela vão ter o cromossomo X na posição 23, certo? Todos vão ter o cromossomo X. Então, o óvulo, gameta feminino, cromossomo X. O homem, ele vai fazer meiose e metade dos espermatozoides vai ter o cromossomo X, a outra metade vai ter o cromossomo Y. Se fecunda, o óvulo é sempre X. O espermatozoide pode ser X ou Y. Se fecunda o óvulo um espermatozoide que tem na posição 23 o cromossomo X, X com X nasce uma menina. Se fecunda o óvulo um espermatozoide que tem na posição 23 o cromossomo Y, X com Y nasce um menino. Então quem define o sexo na espécie humana é o homem. Tá certo? A definição se dá pelo espermatozoide. Fechou? Essa determinação, sistema XX, XY, ela acontece, né, nos mamíferos. Certo? Muito bem. Outros grupos animais têm outras formas de definição sexual. Tá? Beleza. Ficou claro para vocês, então? Gente, olha só. Esses 2 cromossomos, tá, eles são fitas de DNA. Tá certo? Então a gente vai trabalhar agora heranças, né, características hereditárias que são determinadas por genes que se encontram nos cromossomos sexuais. Cromossomos são as fitas de DNA, que a gente tem 46 cromossomos no núcleo de cada célula. Genes são pedacinhos dessas fitas, certo? Muito bem. Então a gente vai ver 3 heranças relacionadas ao sexo. Tá? Herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Nós temos o cromossomo X e o Y. Tá? A herança ligada ao sexo, o gene que determina essa herança, encontra-se no cromossomo X. A herança restrita ao sexo, o gene que determina essa herança, se encontra no cromossomo Y. A herança influenciada pelo sexo, o gene vai se encontrar em qualquer um dos outros 22 pares cromossômicos. Só que ela vai ter uma atuação diferente em homem e mulher por outros motivos. A gente vai falar disso. Tá bem? Então, olha só. A gente já falou da determinação sexual, né? A gente diz que a mulher, então, é o sexo homogamético. Homo quer dizer igual. Homogamético porque ela tem gametas sempre iguais, né? Com relação aos cromossomos lá na posição 23. Né? E o homem é o sexo heterogamético. Tem gametas diferentes. Fechou? Pessoal, herança ligada ao sexo. Aqui está o cromossomo X. Aqui está o cromossomo Y. Tá? Vocês estão vendo que a partezinha aqui, ó, em vermelho, a gente tem, tá, uma homologia entre o X e o Y. Aqui eles compartilham genes. Agora essa pontinha aqui, ó, não compartilha genes com o cromossomo X. Então, uma herança ligada ao sexo é uma herança determinada por um gene que se encontra no cromossomo X, né, na região que o cromossomo X não tem homologia, não tem parceria no Y. Tá certo? Então, herança ligada ao sexo é uma herança que é determinada por um gene que se encontra no cromossomo X, na região que ele não tem homologia, não tem parceiro no Y. Tá certo? O que vai acontecer, cara? Mulher, tá, tem 2 cromossomos X. Homem tem um só. Tá? A primeira herança que a gente vai falar de herança ligada ao sexo é o daltonismo. Tá? É o daltonismo, olha só. Daltonismo é uma anomalia visual recessiva. Lembra? Se é recessivo, só se manifesta na ausência do dominante. Tá? Beleza. Anomalia visual.
A gente tem cones e bastonetes, que são células dos olhos, né, que determinam ali a percepção de luz para a gente conseguir enxergar. Tá? Pessoal, os cones determinam a percepção das cores. Os bastonetes dos tons de branco e preto e todos os tons de cinza entre eles. Tá? Um cara que tem daltonismo, ele tem problema na formação dos cones. Ele tem problema com os tons de vermelho e verde e a mistura dos dois. Tá? Ou tons de vermelho e tons de verde. Tá certo? Muito bem. Então como é que vai funcionar? É uma herança recessiva. Tá? Eu vou botar aqui no quadro para ficar melhor para a gente ver. Ó. Mulher. Cromossomo, tá? X, ela tem 2. Então a gente vai usar a letra D para falar do daltonismo. Tá? A mulher pode ser XDzão, XDzão. Então quer dizer, ela tem dois cromossomos X e cada um tem um gene, um alelo maiúsculo, Dzão, né? Dominante. Esta é uma mulher normal. Tá? A mulher pode ser XDzão, XDzinho, ela é heterozigota. Ela ainda é normal, porque o daltonismo é recessivo, lembra? Só se manifesta na ausência do dominante. Porém, a gente chama ela de normal portadora. Ela porta o alelo para o daltonismo, mesmo que ela não tenha o daltonismo. Tá? E a mulher pode ser XDzinho, XDzinho. Gente, mulher XDzinho, XDzinho é daltônica? Ah, não existe mulher daltônica? Existe sim. Tá? Então, ó, ela é daltônica. Tá? Daltônica. No homem, símbolo de masculino aqui, ó. No homem. O homem tem um X e um Y. Então ele pode ser XDzão, Y. Nesse caso ele é normal, cara. Só que ele pode ser XDzinho, Y. E nesse caso ele é daltônico. Vocês perceberam que para um homem ser daltônico basta ele ter um Dzinho, um alelo recessivo. E para uma mulher ser daltônica, tem que ter 2. Por isso que é muito mais comum homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Tá? Mas existe sim a chance de mulheres nascerem daltônicas. Tá? Olha só. Homens daltônicos correspondem a 8% da população. A média. Né? Mulheres daltônicas, 0,64%. Né? É uma proporção muito menor. Tá bom? Galera, pode falar, cara. Ó, pergunta, por que só tem um D no do homem? Esse gene, ele está no cromossomo X. O homem só tem um X. Tá certo? Ele se encontra no cromossomo X, naquela região que ele não tem homologia, não tem parceiro no Y. Então nós homens só temos um X. Só vai ter um. Tá? Lembra do conceito, da definição de alelo recessivo. É aquele que se manifesta somente na ausência do dominante. Aqui está na ausência do dominante. Tá bem? Então, beleza. Esse é o homem daltônico. Muito bem, perguntinha comum. Galera, quem é que passa o daltonismo para os filhos homens? É a mãe ou é o pai? É a mãe, né? Porque, olha só, o pai doa o Y, quem passa para os filhos homens é a mãe. O pai vai doar o Y e o gene está no X. Então, quem passa para os filhos homens é a mãe. Tá certo? Agora, para as filhas mulheres, quem é que passa? Os dois? A mulher tem que ter 2, não pode vir os 2 de um só. Então, vai vir um do pai e um da mãe. Logo, para que um homem seja daltônico, basta que a mãe dele seja portadora. Existe a possibilidade dele ser daltônico. A gente já vai calcular ela. Para que uma mulher seja daltônica, o pai tem que ser daltônico e a mãe, no mínimo, portadora. Ficou claro? Se uma mãe é daltônica, os filhos homens dela, todos serão daltônicos. Fechou? Tranquilinho? Então tá. Vamos falar agora, tá, de uma outra herança. Ah, antes de falar da outra herança, vamos fazer um teste de daltonismo aqui, ó. Tá? Tem alguém que não está enxergando um número aqui no meio? Não fala o número, não precisa. Só levanta a mão se não está enxergando. Tá todo mundo chegando no número aqui? Beleza. Tem alguém que não está... Isso aqui mede um grau alto de daltonismo. Quem não consegue enxergar que isso aqui tem um grau alto de daltonismo. Tem alguém que não está conseguindo enxergar um número aqui no meio? Esse mede um grau... O cara não está enxergando, está com vergonha de falar, né? Eu tô brincando lá. Tudo bem. Um grau médio de daltonismo. Né? Então tá todo mundo chegando o número aqui. Beleza? E tem alguém que não tá chegando o número aqui? Ah? Não sacaneia, Ney. Porra. Então tem alguém que não tá enxergando, fora o Ney, né? Que não tá chegando um número aqui, gente. Pô, não tem nenhum daltônico na sala. Porra. Ah? Muito bem. Galera, então, tá? Esse aqui é um grau leve de daltonismo que não enxerga. Tá? Muito bem.
Tu não consegue chegar o número aqui? Hã? Sabia que era daltônico? Consegue? Tu é míope só. Tudo bem. Vamos lá. Galera, herança ligada ao sexo, tá? Ainda, uma outra herança ligada ao sexo, anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue, hemofilia é o nome, né? O hemofílico, ele tem problemas da coagulação do sangue, tá? Muito bem, gente. Ó. Existe a lenda de que não existem mulheres hemofílicas. E é lenda, tá? Olha só, gente, vamos lá. Vamos trocar a nossa letra D aqui, ó, por H. A gente usa o H para hemofilia. É o cara que não coagula o sangue, né? Aí aquela história, quem não coagulou o sangue, antigamente, né, as plaquetas dele não funcionam direito. Tem fatores de coagulação dentro das plaquetas que esse cara não tem os fatores formados corretamente. Está faltando um fator ou outro ali, tá? Antigamente, o cara tinha que fazer uma transfusão total de sangue constantemente para receber plaquetas que funcionem. Hoje em dia, ele não precisa mais fazer uma transfusão total de sangue. Tá? O que ele faz? Ele recebe uma doação de plaquetas. Tá? Ele recebe só plaquetas, certo? Muito bem. Olha só, vamos botar aqui. Mulher pode ser XHzão, XHzão. Ela é normal. XHzão, XHzinho, ela é portadora. Normal portadora. E XHzinho, XHzinho, ela é hemofílica. Tá? Olha só. Homem, XHzão Y, normal. XHzinho Y, hemofílico. Vou mudar aqui também, né? Porque está escrito daltônico aqui. Muito bem. Ó. Hemofílico, ou hemofílica, né? E hemofílico. Fechou. Pessoal, olha só. Mesma coisa. Quem passa para os filhos homens, a mãe. Para as filhas mulheres, tem que vir dos dois. Tá? Então, para uma mulher ser hemofílica, o pai tem que ser hemofílico obrigatoriamente e a mãe tem que ser pelo menos portadora ou hemofílica. Tá? Pessoal, a proporção, olha só, é de uma mulher hemofílica para cada 100 mil. Entenderam? Perdão, 100 milhões. 100 milhões. Isso aí, 100 milhões. Tá? Professor é bom de matemática. Não, 100 milhões. Tá? É um homem hemofílico para cada 10 mil e uma mulher hemofílica para cada 100 milhões. Beleza? Então, é uma probabilidade muito baixa. Né? Isso é calculado. Né? A gente pode calcular assim, ó. 1 em 10 mil é 0,0001. Aí tu faz isso aqui vezes isso aqui. Isso aqui é a chance de aparecer em um alelo Hzinho numa pessoa. A chance de aparecer 2 na mesma pessoa, ou seja, para uma mulher ser hemofílica, é isso aqui vezes isso aqui. Então vai dar 0, vai dar um monte de zero, que vai dar 1 em 100 milhões. Tá certo? Pessoal, assim, ó, teoricamente, então, era pra gente ter 2 mulheres hemofílicas no Brasil. Né? Tem mais, óbvio, né? Mas a proporção, a média mundial é essa. Tá certo? Beleza? Muito bem. Galera, se os caras botarem pra ti, lá no vestibular, um cruzamento assim, que eles mais costumam botar, tá? Cruzando uma mulher que é portadora, vamos usar para hemofilia, XHzão, XHzinho, com um homem que é normal, tá? Para ser normal, ele só pode ser XHzão, Y. Vamos calcular qual é a probabilidade de esse casal ter um filho hemofílico, tá? Ó, esse com esse, XHzão, XHzão, certo? Esse com esse, XHzão, XHzinho, tá? Agora, esse aqui com esse, XHzão, Y. E esse aqui com esse, XHzinho, Y. Qual é a chance de esse casal ter um filho hemofílico? Olha aqui. 1 em 4. É 1/4. Qual é a chance de desse casal nascer uma criança hemofílica? 1/4. Agora, se perguntar para vocês assim, dos filhos do sexo masculino desse casal, quantos serão hemofílicos? Pessoal, normalmente a gente teria que fazer vezes 1/2 para ver a chance de ser menino ou menina. Só que aqui já está calculado. Quando tu trabalha heranças autossômicas, cor do olho. É azão, azinho. Cara, tu não sabe qual que é homem ou mulher aqui. Aqui tu sabe. Esses dois, XX, mulheres. Esses 2, homens. Então, se perguntar para vocês, do cruzamento de uma mulher portadora e um homem normal, qual é a chance de nascer uma criança hemofílica? É 1/4.
Agora, se perguntar assim, dos indivíduos do sexo masculino, quantos são hemofílicos? Aí é metade, não é? É um meio. Ficou claro isso para vocês? Tá tranquilo? Muito bem. Herança ligada ao sexo. O gene está no cromossomo X, na região que ele não tem homologia no Y. Tá? Vamos agora falar da herança restrita ao sexo. Os genes holandricos, né? Olha que foto bonita, né? Tudo bem, ó. Genes holandricos são determinados, tá? A herança holândrica, a herança restrita ao sexo, tá? É determinada por um gene que se encontra no cromossomo Y, naquela região que o Y não tem parceria no X. Lembra aquela regiãozinha, aquela pontinha que ele não tem homologia no X? Tá? Então o gene está nessa região, tá bom? A única característica que a gente tem, né, mais marcante assim de aparecer, que pode aparecer no vestibular, tá? Hipertricose auricular, que é a presença de pelos na orelha. Não é um pelinho ou outro dentro da orelha, não. É assim, ó. Tá? Dá pra fazer um tererê de boa. Né? Ó, então, os pelinhos na orelha é hipertricose auricular. Cara, é uma herança restrita ao sexo. Se tá no cromossomo Y, ela é restrita a que sexo? Masculino. Só homem tem. Tá? E olha só, quantas opções de cromossomo Y eu tenho para passar para os meus descendentes? Uma? Eu tenho um X e um Y? Eu tenho uma só? Quer dizer o seguinte, se o meu cromossomo Y tem uma herança restrita ao sexo, todos os meus filhos do sexo masculino também terão. E quer dizer que meu pai tinha, meu avô tinha. Entenderam? Tá? Era uma herança restrita ao sexo. Ela está restrita ao sexo masculino. Tá? Quer dizer que se o pai tem, o filho vai ter, o neto vai ter. Fechou? Tá bom? Herança restrita ao sexo. Somente o sexo masculino. Então quem é que passa para os filhos homens? É a mãe ou o pai? O pai, né, cara? A mãe não tem Y. Certo? E quem é que passa para as filhas mulheres? Mulher não tem Y? Não, ninguém passa, né? Beleza? Pegadinha. Seguinte. Então, genética relacionada ao sexo ainda, herança restrita ao sexo. A gente viu ligada ao sexo, estava no cromossomo X, certo? Restrita ao sexo está no cromossomo Y. Fechou? Beleza. Para terminar as heranças, né, sexuais aqui, agora herança influenciada pelo sexo. Tá? Pessoal, essa aqui é uma herança onde o gene não está nem no cromossomo X nem no Y. Tá? Não está nem no X nem no Y. Tá? Porém, apesar de estar num cromossomo autossômico em um dos primeiros 22 pares, que teoricamente então era para ser igual em homem e mulher, por questões geralmente hormonais, tá? Mulheres e homens têm esse gene atuando de forma diferente. Tá? Um grande exemplo disso é a alopecia, calvície. Tá? A calvície, certo? Pessoal, a calvície é determinada por um gene. Tá? Eu vou aqui apagar para colocar aqui para vocês como é que funciona a história da calvície. Lembrando, ela não está em nenhum, né, o gene não está em nenhum dos cromossomos sexuais. Está num cromossomo autossômico, mas por questões hormonais existe uma diferença, né, de atuação desse gene em homens e mulheres. Tá? É um gene C, tá bom? Agora presta atenção. Ó. Czão e Czinho. Tá? Lembra, essa história de maiúsculo e minúsculo nos dá a sensação de dominância, mas nem sempre funciona desse jeito que a gente pensa. Nem sempre o maiúsculo vai ser dominante. Aqui nesse caso a gente vai ver. Tá? Muito bem. No homem, tá? O homem Czão, ele é calvo. A mulher Czão, ela também é calva. É claro que a história da calvície, gente, ela é muito variável com a idade, varia de uma pessoa para outra. Geralmente mulher não é calva de vez, ela tem aquelas entradas e tal, né? Mas é considerado calvície, certo? Então, ó, Czão, o homem é calvo, a mulher é calva. Homozigoto. Czinho. O homem Czinho, ele é calvo. A mulher Czinho, ela é não calva, ou normal. Né? Pessoal, o que isso quer dizer? Eu falei ontem, se tu tem que escolher um genótipo, tem lá o cara que é homozigoto, heterozigoto, né? Quem é que tu escolhe para determinar se a característica é dominante? Qual dos genótipos tu escolhe? Vocês responderam ontem para mim. Heterozigoto, lembra? A característica que se expressa no heterozigoto é a dominante. Então o heterozigoto do sexo masculino, ele é calvo. Ou seja, a calvície é dominante nos homens. O heterozigoto do sexo feminino é normal, não calvo. Então quer dizer que a calvície é recessiva nas mulheres. Tá certo? É assim que funciona. Czinho, então, homem não calvo, mulher não calva. Ah, mas é minúsculo, Marquinhos. Não interessa. Lembra da definição. Tá? Alelo recessivo é aquele que só se manifesta da ausência do dominante. Tá certo? Então, alelo recessivo só se manifesta na ausência do dominante.
Fechou? Sempre procura o heterozigoto. Olha a característica que aparece no heterozigoto. Se tem relação de dominância, olhou o heterozigoto. Se o heterozigoto é calvo, então quer dizer, opa, no homem a calvície é dominante. Né? Se o heterozigoto na mulher é não calva, na mulher a calvície é recessiva. Tá bom, gente? Ficou claro isso? Tá tranquilinho? Muito bem. Olha só. Para terminar nossa aulinha de hoje, nós vamos começar a falar de polialelia, tá? Alelos múltiplos. Até agora, vocês estavam acostumados, né? Tudo que a gente viu de genética ontem e hoje, a ver assim, um gene que tem 2 alelos possíveis, né? O gene A para a cor do olho, aí tem o Azão e o Azinho. Aí o gene V para a cor da ervilha, tem o Vzão e o Vzinho. O gene lá da cor das flores, lembra que era herança sem dominância? Aí tinha o V e o B, mas era um gene com 2 alelos, V e B. Que a gente não botou maiúsculo e minúsculo porque não tinha dominância, para não dar essa impressão. Tá certo? Agora aqui, eu tenho mais de um alelo possível. Eu tenho um gene com 4 alelos possíveis. Tá? Alelo Czão, CCH, CH e o CA. Pessoal, o alelo Czão determina a cor da pelagem agute dos coelhinhos. Olha aqui, ó. Esse aqui, agute, aquele castanho. Certo? O alelo CCH é a pelagem chinchila. Tá? Chinchila é este cinza aqui. Então, o alelo CCH determina a pelagem cinza. Tá? CH é pelagem Himalaia. É o coelho que é branquinho com as extremidades pretas. Orelhinhas, patinhas, focinho, pretos. Tá? E o CA é o coelhinho que é albino. Coelhinho da Páscoa aqui. Ó. Tá? De olhos vermelhos e tudo. Certo? Então, essa aqui, tá, é a sequência de dominância. O alelo Czão para selvagem domina sobre todos, certo? O alelo CCH para chinchila, ele é recessivo em relação ao Czão de selvagem, mas ele domina os outros, certo? O alelo CH de Himalaia só domina o albino, ele é recessivo em relação aos outros. O alelo CA é albino. O coelho então pode nascer assim, ó. Se ele nasce Czão a alguma coisa, não interessa o que tem do lado. Ele vai ser agute, selvagem. Não tem jeito. Não interessa o que tem do lado, ele é dominante sobre todos. Para ele nascer chinchila, cinzinha, ou ele é CCH, CCH, ou ele é CCH, CH, ou ele é CCH, CA. Nesses 3 casos, ele é chinchila. Beleza? Então aqui, chinchila. Bom, para ele nascer Himalaia, ou ele é CH, ou ele é CH, CA. Nesse caso, ele vai nascer Himalaia. Tá? E para ele nascer albino, ele só pode ser CA. Albino. Tá certo? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Aí eu vou propor um cruzamento aqui para vocês. Tá? Eu vou dizer assim, ó. Pera aí. Vou dizer assim, ó. Cruzando um coelho selvagem, filho de pai albino. Se eu digo que ele é selvagem, a gente sabe que ele é Czão. Se eu digo que o pai dele era albino, se o pai era CA, o que ele vai ter aqui do lado? CA? O pai não pode ter doado outra coisa para ele. Então, um coelho selvagem, filho de pai albino. Cruzando com um coelho Himalaia, filho de mãe albina. Então, CH, CA. Certo? Aí, vamos ver as probabilidades. Olha só, esse com esse, Czão, CH. Esse com esse, Czão, CA. Esse com esse, CH, CA. Vamos botar aqui embaixo, esse com esse, CA, CA. Qual é a probabilidade desse cruzamento? Um selvagem, filho de pai albino, e um Himalaia, filho de mãe albina. Qual é a probabilidade de nascer coelho selvagem? 2/4, 1/2, né? 50%. Esse e esse são selvagens, não são? Qual é a probabilidade de nascer um Himalaia? 1/4. E de nascer um albino? 1/4. E de nascer um chinchila? Não tem, né? Beleza? Fica ligado. Pessoal, só para terminar a aula bem rapidinho aqui, ó. Eu falei ontem que as características genéticas não são única e exclusivamente determinadas pelo genótipo.
Lembra que o meio influencia? Fenótipo é a característica expressada. É a ação do genótipo mais o meio. Tá? Olha só. O coelhinho Himalaia, que ele é branquinho com as extremidades pretas, tá? Ele só vai ter essa coloração se ele viver num lugar frio. Tá? Se ele nasce em clima quente, por que as orelhas são pretas? O preto não absorve melhor o calor? Tá? Ele não reflete nada, absorve tudo. Então, para aquecer as extremidades, que são as primeiras partes que esfriam. Então, lá no Himalaia, que é frio, né? Quando ele nasce lá, ou numa região fria qualquer, ele vai ter extremidades pretas. Se um coelhinho desse, né, vive aqui num clima quente, nasce lá, né, em Salvador, né, ele vai ser todo branquinho. Ele não fica com as extremidades pretas. Tá bom? Pessoal, inscreva-se no canal aí, aula ao vivo. Obrigado, né? Até mais.